Eu quero trazer uma palavra nessa noite. Nós não podemos ter cultos muito longos, então eu vou rapidamente trazer uma palavra e vamos partir para a Santa Ceia, que serve como reflexão, uma leitura que você conhece bastante, livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi para o seu pai. Amém? Segura a Bíblia aberta, olha aqui para mim. Nós vamos meditar até aqui. Depois a gente conclui. Mas essa passagem ela é bastante conhecida. Ela está entre as 3 parábolas do capítulo 15 do livro de Lucas. Ovelha perdida, moeda perdida e filho pródigo. Todas elas tratam de um mesmo assunto, dependendo da ótica que você vai abordar. E o prisma que eu quero trazer nessa noite é exatamente sobre isso. Sobre escolhas. A escolha de um filho, que no caso o filho pródigo, personagem desta parábola, central desta parábola. A Bíblia diz que esse homem criava animais e produzia grãos em seus campos, e tinha 2 filhos. Não fala nada sobre a mãe, fala sobre o pai. E fala que o filho mais moço decidiu que queria a sua herança em vida. E o pai concedeu o desejo do coração do filho. Aliás, qual pai não concede o desejo do seu filho, se possível de ser realizado seja? Então a Bíblia diz que ele repartiu os haveres entre seus filhos. E não passado muito tempo, o filho mais moço pegou tudo que tinha e foi embora. Saiu de perto do irmão e do pai. Não fica claro qual o motivo desse filho ter saído de perto da família. Foi uma escolha. E como toda escolha, ela tem um reflexo. Porque toda ação, ela tem posteriormente uma reação. E aconteceu que esse jovem mudou-se para um lugar distante, para um país distante. E lá ele passou a viver, só que ele não passou a viver de uma maneira normal. A Bíblia diz que ele passou a viver de maneira dissoluta. Ou seja, de maneira irresponsável. E não é difícil nós imaginarmos como se vive de maneira irresponsável. Eu imagino que era muita festa, era muito churrasco, era muito barril de chopp. Vão trazer para os dias daqui, que é o que fazem naturalmente. Era muito amigo, era muita namorada, era muita coisa do mundo na vida desse jovem. E naturalmente, quando a gente consegue proporcionar coisas desse tipo para as outras pessoas, mais e mais pessoas desse tipo acabam se achegando a nós. De fato que ele era o cara mais popular daquela cidade, pode ter certeza. Porque ele tinha o que proporcionar para as pessoas. E muitas pessoas se aproximam de nós, porque nós podemos proporcionar alguma coisa para eles. Aliás, eu vou mais longe, tem muitas pessoas que se aproximam de Deus, pelas coisas que Deus pode lhe proporcionar. Não se aproximam de Deus pelo que Deus é, e sim pelo que Ele pode dar. Isso é uma maneira de viver diante dos olhos do Senhor, absolutamente.
Nós adoramos e amamos ao Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. Então ele era muito popular, gente. Ele era o cara. Ele era o bonitão, ele era o cara 10. Só que ele viveu de maneira absoluta, de maneira irresponsável por muito tempo. E a palavra diz que se abateu grande fome sobre aquela cidade, sobre aquele país. Na minha tradução aqui é país. Na sua pode ser lugar. E aconteceu que se abateu grande fome e tudo o que ele tinha foi consumido. E talvez você já imagine a cena. Aí quando ninguém tem mais nada, se você já não tem mais nada, você já não é mais tão popular assim. A partir do momento que você não proporciona nada para ninguém, você já não é mais tão legal assim. Você não é mais o bambambam da cidade. Você não é mais o bonitão das meninas. Pelo contrário, os que te conhecem cortam volta quando te enxergam, porque de medo que ele vai te pedir vintão emprestado. Foi isso que aconteceu com ele. Ninguém deu mais atenção para ele. E a palavra de Deus diz que um homem daquela região, então, não sei se bondoso ou aproveitador, classifique como você quiser, depende do prisma que você analisa, convidou ele para cuidar dos porcos nos seus campos. Já é difícil cuidar de porco no chiqueiro, imagina cuidar de porco solto. Foi o convite que foi feito para ele. Eu acho que ele não era bem pago, porque a palavra diz que ele tinha vontade de comer os brotos de alfarrobeira que serviam para os porcos. E nem isso lhe era dado. E aí acontece algo que nós já sabemos desde que nós ouvimos a palavra pela primeira vez. Se tu não vem pelo amor, tu vem pela dor. O que aconteceu? Ele caiu em si. É isso que a Bíblia está falando. Ele caiu em si. E se deu conta. Os trabalhadores do meu pai têm comida decente para comer. Os trabalhadores do meu pai têm roupa decente para vestir. Os trabalhadores do meu pai têm um lugar decente para dormir e repousar. E eu aqui, desejando comer a comida dos porcos. Mas uma coisa eu farei. Ele diz. Para ele mesmo. Na presença de Deus. E na presença do diabo. Uma coisa eu farei. Voltarei para o meu pai. E direi a ele, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E por que eu disse que na presença do diabo? Porque o diabo, logo que ele disse isso, começou a acusar. Você não vai fazer isso, você não é louco. Você não é tolo. Você não vai dar o braço a torcer, né? Vão ridicularizar você quando você chegar lá. Vão começar a zoar de você, vão começar a caçoar de você. Oh, esse não é aquele que tinha ido embora, agora voltou com uma mão na frente e outra atrás, não vai nada, fica por aqui que tá bom. O inimigo já começou a trabalhar na mente dele naquele exato momento que ele falou isso. Enquanto o pai, o Espírito Santo dizia no ouvido dele, volta que o pai está te esperando. O inimigo fazia o trabalho dele, o Espírito Santo fazia o dele. Novamente esse menino teve o quê? Escolha. Volto ou não volto? Volto atrás, me arrependo ou não dou o braço a torcer e continuo quebrando a cara? Eram duas opções que ele tinha. E ele decidiu voltar. Nós lemos até aqui. Nós não vamos ler o resto, eu vou contar para você. Depois você confere, vê se o pastor está errado. A Bíblia diz que ele foi. E eu tento imaginar o que durante essa caminhada aconteceu. O que o inimigo não trabalhou na mente desse jovem. Até ele chegar próximo à casa do seu pai. Porque depois que chegou próximo da casa do pai, não tem mais erro, amado. A Bíblia diz que o pai reconheceu ele de longe. Sabe por quê? Porque o pai reconhece até o jeito que o filho anda. Até o trote do filho o pai conhece. Pode ter 1000 pessoas caminhando lado a lado. O que é filho, ele sabe que é filho. E a Bíblia diz que aquele pai reconheceu o filho à distância.
E aí o que a Bíblia fala? Que ele foi lá para a varanda da casa, cruzou os braços, ficou esperando. Ele vai ter que vir aqui para pedir desculpa para mim. Foi isso que o pai fez com o filho? Nada. A Bíblia diz que ele saiu correndo e ele foi ao encontro do filho. Porque o pai que é pai anseia pela presença do seu filho. E a Bíblia diz que esse pai saiu correndo de encontro ao seu filho e o abraçou. E eu quero dizer para você que não deve ter sido fácil abraçar ele, porque lembra que ele cuidava de porcos, né? Imagina como é que ele estava. Mas é filho. E ele abraçou aquele filho dele. Foi conduzindo o filho para casa. No que o primeiro empregado passou, ele falou: vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Traz vestes novas para o meu filho. Traga uma sandália para mim colocar nos pés do meu filho. Traz um anel para mim colocar no dedo dele. E outra coisa, tu sabe o novilho gordo, aquele que está lá, tinindo, que está separado, já faz um mês, só no milho e na mandioca, aquele lá tu mata. E hoje a gente vai fazer uma festa, porque o meu filho que estava morto, voltou à vida. Meu filho que estava perdido, voltou para casa. E a palavra nos ensina que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. E aquele filho, quando encontrou seu pai, ele pôde sentir o que é o amor de um pai. A verdade é que o irmão mais velho não ficou muito satisfeito com isso. Mas isso é uma outra história. Talvez um outro dia a gente converse sobre ela. O pai não faz acepção de filho. O pai ama o filho incondicionalmente. Assim como Deus ama cada um de nós incondicionalmente. Ele vai dar o que Ele tiver que dar, para nós nos arrependermos todas as vezes e voltarmos para a sua presença. Para nós nos arrependermos e voltarmos sempre para a casa dEle. O Pai nunca vai desistir de nós, embora façamos escolhas erradas, como esse menino fez. Por isso que eu quero dizer nessa noite, o que eu quero pedir a Deus nessa noite, é que um dia, se for possível, nós possamos sentir o amor que Deus sente por nós. Pastor, mas eu acho isso impossível. Olha, parte de mim também acha. Mas se eu exercitar o caráter de Cristo na minha vida, todos os dias, eu creio que eu posso chegar muito próximo disso. Amar o meu irmão, o meu próximo como a mim mesmo, passa a não ser uma tarefa tão difícil quando eu me permito ser usado por Deus. Quando eu me permito ser cheio da presença do seu Espírito. Por isso, amados, pais, amem os seus filhos incondicionalmente. Semeiem as melhores sementes. Porque lá na frente, mesmo que ele tenha percalços na vida, eles vão sempre lembrar que eles têm uma casa, que o Pai vai recebê-los sempre que for necessário. Que eles possam se lembrar que eles têm um refúgio, um porto seguro em suas vidas, mesmo quando nada estiver dando certo. E essa casa é a tua casa. É a minha casa. Porque nós somos semeadores. E semeadores da palavra de Deus. Seja na tua casa o sacerdote que Deus pede para ser. Esposa, seja a auxiliadora que Deus pede para ser. A mulher sábia que edifica o seu lar. E vocês vão semear juntos. Filhos que vão gerar filhos, que vão gerar filhos, que vão gerar filhos. E toda a tua descendência será abençoada. Todas as gerações serão abençoadas, porque você está semeando o que Deus está pedindo para semear. Fica de pé na presença de Deus.